algumas passagens talmúdicas a respeito de ira, nervosismo, irritação, raiva. Sabido que os nossos sábios sempre nos recomendaram se afastar ao máximo da ira. Algumas coisas que os nossos sábios foram muito enfáticos, o quanto a gente deve se afastar. Uma delas é a ira, outra é a arrogância, o orgulho, e na realidade as duas coisas estão interligadas. Em geral as pessoas se irritam porque elas têm muito orgulho dentro de si, como o outro fez isso comigo ou para mim, ou como me faltou com respeito, ou como que acontece isso comigo. Então, na verdade, é até a arrogância que acaba levando a ira, a irritação. Mas, de qualquer forma, os sábios foram muito enfáticos que a pessoa deve se afastar ao máximo disso. Estamos aqui falando sobre passagens no Talmud a respeito de ira. Há uma passagem no Tratado Shabbat 30b. Shanur Avotei, nós ensinaram os nossos sábios, Maseh b'shnei bnei Adam sheimru, duas pessoas fizeram uma aposta entre si. E no que consistia a aposta? Um desafio. Aquele que for e conseguir irritar o sábio Hillel. Hillel não era um simples sábio, era um grande sábio, e mais do que isso, acabou se tornando o líder espiritual do povo de Israel na sua geração, na época da Mishnah, cerca de 2000 anos atrás. Na verdade, ele era uma pessoa muito conhecida pela sua humildade e modéstia, e nisso ele, até sua escola, se diferenciava da escola do seu colega Shammai, Beit Shammai, e ele era conhecido como isso, por ser uma pessoa muito paciente, muito tolerante, muito calma, tranquila, e por isso esses dois fizeram entre si uma aposta, esse desafio, um valor muito grande, não é? Aqui em jogo 400 zuzim, né? Aquele que conseguir irritar Hillel vai ganhar do outro esses 400 zuz. Então, um deles falou, deixa comigo, eu vou fazer isso. E ele agiu de uma forma assim, estratégica. Ele resolveu ir procurar, para não dizer incomodar e perturbar o Hillel, na sexta-feira à tarde, véspera de Shabbat, que na véspera de Shabbat, em geral todas as pessoas, é um pouco já uma tarde corrida, as pessoas estão nos preparativos finais para recepcionar o dia do Shabbat, etc. Então ele foi numa sexta-feira à tarde, e ele foi para a casa de Hillel, do sábio Hillel, justamente quando ele estava se banhando, um dos preparativos para o Shabbat, a gente se banha antes de vestir roupas especiais para o dia sabático. Allah foi esse homem, passou pela casa de Hillel, e como gritando lá de fora, quem aqui é Hillel? Quem aqui é Hillel? E de uma forma desprezível. Ele não chamou quem é o rabino Hillel, quem é o mestre Hillel, mas falando assim de uma forma muito desprezível, grosseira, quem é aqui o Hillel? Sem qualquer título, etc. Hillel saiu do banho do jeito que estava, meio que em roupão ou o que for, coisa desagradável, e falou, meu filho, sim, o que você deseja? O que eu posso te ajudar? Disse, eu tenho uma pergunta para fazer. Pergunte, meu filho, pergunte. E ele fez umas perguntas que sabe que não tem nada a ver, só para irritar mesmo. Falou, por que a cabeça dos babilônios é um pouco oval? O formato da cabeça de todos os babilônios, eles têm a cabeça num formato diferente. Hillel não se irritou com a pergunta provocativa e disse, meu filho, você fez uma pergunta muito, muito profunda, muito sábia, uma boa observação. Sabe por quê? Porque eles não têm dulas ou parteiras competentes realmente entre os babilônios, e por isso até desde a hora do nascimento, sei lá, seguram o crânio do bebê, do feto, com muita força, e por isso eles têm as cabeças não tão arredondadas, mas em formato oval. O homem foi embora. Passou 15 minutos, etc. Ele volta lá para a casa de Hillel, e mais uma vez pergunta, quem é Hillel? Está aí? Cadê o Hillel? Novamente, gritando, chamando de uma forma desrespeitosa. Volta Hillel até a porta e diz, meu filho, sim, o que você quer, o que você deseja? E ele pergunta por que os olhos dos Tadmuraim,
um outro povo que morava lá na região, por que os olhos deles parece que são, eles têm os olhos meio fechados e meio, parece como alguém que está querendo dormir ou como estivesse enfermo? Falou, meu filho, você fez uma pergunta muito sábia. De fato, isso acontece porque eles moram entre dunas de areias, tem tempestade de areia, etc. E sopra o vento carregando toda a areia, eles têm que sempre estar fechando os olhos para que a areia não entre nos olhos, e por isso os olhos deles acabaram ficando assim. Estava perguntando novamente coisas bobagens ou só provocativas. Ele esperou mais meia hora, volta para lá e pergunta, mas cadê o Hillel? Tem Hillel aqui? Tem o Hillel. Novamente Hillel vai até a porta para atendê-lo. Fala, meu filho, sim, o que você deseja? O que eu posso te servir? Ele fala, eu tenho uma pergunta a fazer. Pergunte, meu filho, por que os pés de um povo lá, de uma tribo na África, são tão largos? Puxa, meu filho, você fez uma pergunta muito sábia, porque eles moram entre poças de água e eles sempre têm que dar passos muito grandes e por isso acaba alargando seus pés. Retrucou o homem depois da terceira vez, agora é o próprio homem que fazia as perguntas, que perdeu sua paciência já totalmente, e falou para Hillel, olha, na verdade eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas eu tenho medo que você se irrite, que você se enerve. Hillel falou, sabe o quê? Vamos sentar e eu estou aqui para responder todas as tuas perguntas. Faça todas as perguntas que você tem para fazer. Ele falou, você é Hillel, que falam que você é o líder espiritual de Israel? Falou, sim, eu sou o rabino, etc. Falou, se é você, que não haja muitas pessoas como você em Israel. Falou, por que, meu filho? Por que você diz isso? Por que você fala assim? Falou, porque por tua causa eu perdi 400 zuz, que era uma pequena fortuna. Eu perdi essa aposta que eu fiz com meu amigo. Hillel disse a ele, meu filho, seja muito cuidadoso. É preferível que por causa de Hillel você perca 400 zuz e mais outros 400 zuz, isso é preferível do que Hillel perder a paciência, que Hillel se irritar e ficar nervoso. Aqui nós vemos o autocontrole que esse sábio, esse mestre espiritual tinha, e mesmo nessas situações, que eram situações absurdas e em momentos inoportunos, mas ele sabia manter a calma, a tranquilidade, sem se irar, sem se irritar.